Bem, sejam todos muito bem-vindos, né? É muito bom encontrá-los como sempre. Nós hoje vamos continuar o nosso estudo do processo penal, estudando aí os procedimentos criminais. Queria só relembrar o que nós estamos conversando desde a quinta-feira passada. Nós falamos aí da quinta-feira passada em diante ou sobre procedimentos criminais. Falamos como é que a gente escolhe, como é que é a estrutura de escolha, como é que eu vou, diante de um caso concreto, me posicionar para escolher um desses procedimentos. E na aula da terça-feira, nós conversamos, como eu brinquei com vocês, foi uma espécie de combo, onde nós tratamos ali de dois procedimentos em um, já que a ordem dos atos do procedimento ordinário é a mesma ordem dos atos do procedimento sumário. Então, aquela sequência, Fernanda, que nós vimos, e Fernando, Carolina, Rômulo, seja bem-vindo de novo, Rômulo, senti sua falta terça-feira. Aninha, Stephanie, então a gente tem aí aquela mesma sequência para o procedimento ordinário e o procedimento sumário. Eu queria só voltar muito rapidamente, João Marcos, a aula da quinta-feira passada, para a gente lembrar aquela lógica geral, Pamela. O que a gente viu na quinta-feira passada, Cássio? No caso concreto, eu tento usar um dos procedimentos especiais, procedimento do júri, procedimento da lei de tóxicos, procedimento das ações penais originárias em tribunais. Não sendo possível, não verificando a possibilidade de usar um desses procedimentos, aí eu vou cair nos procedimentos comuns, que, como nós vimos, são três: ordinário, sumário e o sumaríssimo. O ordinário eu vou usar para crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos. O sumário são crimes cuja pena seja inferior a 4 e superior a 2. E, por fim, o procedimento sumaríssimo, que vai ser o nosso objeto de estudo hoje, na nossa aula de hoje, que é o procedimento dos juizados especiais. Então, você primeiro tenta utilizar um dos procedimentos especiais, não sendo possível, não foi viável, você trabalha com um dos procedimentos comuns. Ordinário e sumário, que nós vimos terça-feira, e o sumaríssimo, que nós vamos ver na aula de hoje. Então, a primeira coisa é entendermos que o procedimento sumaríssimo, que o Código de Processo Penal chama de sumaríssimo, lá no artigo 394, é nada mais, nada menos do que o procedimento utilizado nos juizados especiais. Então, eu vou utilizar o procedimento sumaríssimo no âmbito dos juizados especiais. Aqui eu vou trabalhar com esse conceito aqui de procedimento sumaríssimo. Então, a gente vai perceber que a Constituição Federal, ao criar os juizados especiais, ao definir os juizados especiais como uma unidade jurisdicional própria e específica, ele o faz através de algumas linhas condutoras, de alguns critérios. Ele vai fazer o uso através de alguns elementos básicos. O que eu quero dizer? Quando o legislador constituinte, lá na Constituição Federal de 88, define que está criado o juizado especial civil e criminal, ele tinha em mente que ele estava criando ali uma unidade jurisdicional diferenciada. Aquilo que se chamou durante muito tempo, Aninha, de juizado de pequenas causas, que na verdade nós vamos usar a linguagem atual e técnica de juizado especial. Então, ele tinha ali em mente de que ele estava criando um ambiente, uma unidade jurisdicional, um juízo distinto e diferente, voltado essencialmente para tratar e cuidar de crimes menos complexos, menos graves. Não é à toa que o juizado especial ele é conduzido, ele é pautado, ele é organizado por alguns princípios essenciais.
o princípio da celeridade, o princípio da informalidade, o princípio da oralidade. Então, Talita, ele já foi criado com esse espírito. Aqui, Diana, ele quer uma unidade judicial que flua, que caminhe, que vá numa direção mais simples. Repito, um forte uso da oralidade, com uma estrutura mais informal, tudo isso visando um grau de celeridade, de caminhada processual mais eficaz, mais rápido e mais simples. Então, ele condiciona toda a estrutura do juizado a esse espírito. Tenho um juízo mais simples, tenho um juízo mais informal, menos complexo, e vou reservar para esse juízo um espectro, uma faixa de crimes que são menos graves, menos relevantes. Então, a lógica de criação do juizado, repito, lá em 88, era já essa, um juizado que representasse uma atuação judicial menos complexa, mais simples, menos robusta, menos elaborada. Tudo isso envolvia, efetivamente, os juizados especiais no seu nascedouro, na sua criação, lá em 88. E aí, a Constituição criou esse juizado e disse que a lei iria depois disciplinar e organizar o juizado. Então, aqui a gente precisa entender um pouquinho, Stephanie, a própria lógica de funcionamento da Constituição. A Constituição, ela é responsável por normas programáticas. A Constituição, ela vai trabalhar com uma lógica de normas programáticas. Ela cria as estruturas macro. Então, ela vai criar o juizado. O refino, o detalhamento, as especificidades que esse juizado venha a ter, o que foi que a Constituição fez? Reservou a lei. Ele disse, olha, a lei vai ter que disciplinar e vai ter que organizar isso. E essa disciplina, ela vem através da Lei 9.099 de 95. Essa lei foi a lei que cria o rito, a estrutura dos juizados especiais no Brasil. Então, a Constituição diz, olha, está criado o juizado especial, ele cuidará das infrações de menor potencial ofensivo nos termos da lei. Então, ele reserva à lei o conceito do que sejam infrações de menor potencial e, principalmente, qual é o rito que nós vamos adotar. Essa lei, repito, veio em 95, ela tinha um conceito outro de infração de menor potencial. A redação original da Lei 9.099 falava que eram infrações de menor potencial os crimes cuja pena não superasse 1 ano e não existisse um procedimento especial. Esse conceito depois ele é alterado e vejam, um conceito que nós temos hoje na lei é esse aqui. Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei. Qual lei? A Lei 9.099. As contravenções penais, todas as contravenções penais, todas as infrações previstas na Lei de Contravenções Penais e, ele continua, os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Então, eu tenho as contravenções, todas elas, e os crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. Então, repito, não era esse o conceito original, lá de 1995, esse conceito vem tempos depois, mas é o conceito atual, aplicável, e não há, pelo menos a médio prazo, qualquer perspectiva de mudança ou de modificação desse conceito. Então, vai ser competência do juizado especial processar e julgar todas as contravenções penais, independentemente de sua natureza, de sua pena, e os crimes cuja pena não ultrapasse 2 anos.
Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos ter essa dupla definição do que seja uma infração de menor potencial ofensivo. Aqui, a gente já consegue deduzir que realmente o espírito do legislador, Ailson, era atingir, com o juizado especial, Cássio, aquilo que é menos relevante, menos grave. Ele reserva ao juizado especial, repito, uma faixa criminal, uma faixa de crimes, Jennifer, bem menor, bem menos grave, bem menos complexa do que aquela que a gente vai ver nos ritos sumário, ordinário mesmo, e principalmente no rito do júri. Então, eu queria que a gente tivesse isso claro na cabeça, e isso é um elemento chave para que a gente possa compreender todos os detalhes sobre o rito que a gente vai ver a partir de agora. Felipe, o juizado, ele é um juízo informal, com forte uso da oralidade, com menos complexidade, com menos estrutura complexa, e que principalmente é dedicado a cuidar de infrações penais menos graves. Lembrando, Fernanda, nunca é demais lembrar que quando a gente fala de gravidade, Gisele, o raciocínio tem que ser o raciocínio mais objetivo possível. Gravidade no direito penal é quantidade de pena. Gravidade no direito penal é tamanho de pena. Falar se um crime A é mais grave do que um crime B, para os efeitos penais, é ver a pena de cada um deles. Se a pena máxima do crime A é 4 anos, mas a pena máxima do crime B são 6 anos, o crime B é mais grave. Encerra o assunto. Não me interessa se tem algum elemento ali que torna um pouco mais repugnante aquela conduta, um pouco mais nociva. Objetivamente, para o direito penal, gravidade é mensurada, é medida, é definida pela pena aplicável ao caso. Portanto, a gente percebe que por essa descrição que a própria lei vai fazer aí no artigo 61, reservamos ao juizado especial crimes menos graves, crimes menos complexos, crimes menos nocivos. E aí, olha a reação aqui em cadeia. A gente tem aqui, Jennifer, muitos de vocês aqui que foram meus alunos de Direito Processual Penal 1, né, Laricinha, Stephanie e outros, nós estudamos lá na disciplina de Direito Processual Penal 1 o conceito do princípio do devido processo legal. O devido processo legal diz que o processo que eu vou aplicar, ele não apenas tem que estar previsto em lei, ele não apenas tem que estar desenhado na lei, mas ele precisa também ser ajustado e calibrado da forma mais específica. A gente tem essas duas estruturas aí para a compreensão plena do princípio do devido processo legal. Eu defino o processo na lei, ou seja, tem uma norma que vai desenhar, esquematizar, definir as estruturas de processo, mas eu também tenho que ter aqui uma estrutura que seja adequada, proporcional e etc. E o primeiro a observar o devido processo legal, aquele que tem que ser o primeiro a ter atenção a isso, é o legislador. Ou seja, Thaís, quando o legislador está estruturando na lei o procedimento, quando ele está ali organizando o procedimento na lei, ele tem que ter em mente qual é o fim que ele quer chegar, qual é a finalidade que ele quer chegar. O que eu estou querendo dizer aqui, Igor? Imagina comigo o seguinte, Alice, se eu estou definindo um rito, que é um rito pensado, gestado, primeiro, para ser mais célere, menos formal e mais oral. Segundo, definir como parâmetro, como faixa, crimes que não excedam 2 anos. Eu estou falando que o legislador só atenderá ao princípio do devido processo legal, ou seja, só desenhará um rito que de fato seja devido e adequado, se e somente se ele tiver em mente que ele precisa ter essa simplificação desses atos, que ele precisa ter essa simplificação dessas ações. Então, o roteiro de procedimento que nós vamos estudar a partir de agora é propositadamente um roteiro mais simples.
Rômulo, aqui ele pensou, o legislador desejava estruturar de uma forma mais simples o procedimento. Então aqui não é coincidência, aqui é aplicação literal do ponto de vista legislativo, do ponto de vista abstrato do princípio do devido processo legal. Simplificamos todo o processo, organizamos um processo mais simples, organizamos um processo mais informal. Por quê? Porque estamos, Pamela, tratando de crimes menos complexos. Para a gente usar uma linguagem bem direta, Fernanda, eu não vou gastar dinheiro ruim para recuperar, dinheiro bom para recuperar dinheiro ruim. Não vou gastar, como se diz, vela boa com defunto ruim. Ou seja, se eu tenho um crime que é menos grave, o espírito do juizado é ser mais simples, é ser mais informal, que eu monte na lei, que eu estruture na lei um rito que atenda a esse espírito, que seja um rito mais informal. Então, com isso, o que foi que o legislador fez? Ele tanto simplificou a parte, a etapa, a fase policial, como ele simplificou a fase judicial. Nós vamos ver agora que tanto a fase policial quanto a fase judicial são mais simples, são menos complexas. Nós estamos acostumados, vocês estudaram isso em processo penal 1, e nós adotamos isso em praticamente todos os outros ritos, rito ordinário, rito do júri, procedimento sumário, procedimento de tóxicos. A seguinte estrutura, a estrutura que vocês têm na cabeça, Pedro, é uma estrutura muito simples. Eu realizo a investigação através do inquérito policial, realizo ali a investigação através do inquérito policial, reúno comprovação de materialidade e indício de autoria, e com base nesses elementos aqui que eu reuni, eu proponho uma ação penal. Então, essa é a estrutura básica que nós temos em qualquer rito que a gente tem na cabeça como pensado. Por exemplo, nos ritos que nós conversamos na terça-feira, ordinário e sumário, essa era a estrutura. Temos ali a fase da investigação, realizada pela polícia através do inquérito policial, reunimos comprovação de materialidade, indício e autoria, entregamos isso para a ação penal. É isso que a gente vai ter dentro dessa perspectiva. Muito bem. Considerando isso, ou com base nisso, nós vamos perceber, né, que a estrutura que nós temos é uma estrutura muito claramente voltada para uma fase policial complexa, estruturada pelos juizados, pelo inquérito policial, e uma fase judicial complexa. No juizado especial, tudo isso é desmontado, é reconstruído. Eu vou simplificar a fase policial e eu vou simplificar a fase judicial. A fase policial, ela é sintetizada através do termo circunstanciado de ocorrência, que a gente costuma chamar na prática de TCO, ou seja, termo circunstanciado de ocorrência. Eu quero que vocês visualizem um termo circunstanciado de ocorrência como um formulário. Como um formulário. O que é que eu tenho no termo circunstanciado de ocorrência? A polícia, no caso, a autoridade policial, no caso mais específico, um delegado de polícia, ele vai realizar o termo circunstanciado de ocorrência apenas indicando ali os aspectos gerais. Então, ele vai dizer os dados do autor do fato, ou seja, quem é o autor do fato. Que fato, Rafael? Esse definido como uma infração de menor potencial ofensivo. Quando eu falo de dados, Stephanie, eu estou falando de nome, endereço, estado civil, profissão. Os dados da vítima, então eu vou no termo circunstanciado, eu tenho os dados do autor do fato, eu tenho os dados da vítima, tenho uma descrição do fato, eu vou ter uma descrição do fato, e ao final eu vou indicar ali um conjunto de testemunhas. Eu vou indicar um leve conjunto de testemunhas, um rol de testemunhas. Então, enxerguem o TCO como esse formulário.
em que eu individualizo quem é o autor do fato, individualizo quem é a vítima, descrevo o evento, indico ali quem são testemunhas que podem ser no futuro ouvidas e mando para o juizado especial. Acabou aí a fase policial. Porque percebam só, a lógica do legislador é, rapaz, se eu estou tratando com crimes menos graves, crimes em que na fase judicial eu posso resolver por um acordo, eu posso ter, por exemplo, a solução vinda por um acordo. Por que é que eu vou gastar uma estrutura de investigação muito elaborada? Então, aquela estrutura que vocês estão acostumados lá do inquérito policial, vamos lembrar, né, Aninha? Tenho a portaria que inicia o inquérito, o delegado investiga, ouve testemunhas, faz a inspeção no local do crime, produz prova pericial, junta documento. Quando termina, o delegado faz um relatório dizendo tudo que ele ali viu, se ele visualizou materialidade, se ele visualizou em autoria, manda para o Ministério Público. Tudo isso é substituído por esse formulário. Então, o TCO, repito e insisto, é esse mero formulário em que eu tenho os dados do autor do fato, os dados da vítima, descrevo ali o que aconteceu, não vou ouvir as testemunhas, eu vou apenas relacioná-las, indicar quem pode no futuro, caso seja necessário na fase judicial, que a gente vai ver agora, eu vou ouvi-las. Mas a ideia é essa, cara, para que eu vou perder tempo? Para que eu vou investigar com muito detalhe, com muita minúcia, ver aqui cada aspecto específico disso aqui, se na verdade o que eu tenho é um processo que na fase judicial não vai resultar ou redundar em algo muito elaborado, porque pode ser resolvido, por exemplo, num acordo. Tá? Então, a fase policial, repito, ela se resume a esse termo circunstanciado de ocorrência. Uma coisa que eu destaquei, porque é algo que, do ponto de vista prático, não tem tanta importância. Eu digo a vocês, por exemplo, que em todos esses anos em que eu estudo e milito no direito penal, eu nunca vi um caso concreto, Lorena, para te dar como exemplo, mas é algo que tem uma importância muito grande em provas, sobretudo provas de concurso. Isso costuma cair com uma certa regularidade, daí porque é importante que nós saibamos. Veja o que diz aqui o parágrafo único do artigo 69. Ele diz assim: o autor do fato que, após a lavratura do termo, o termo circunstanciado de ocorrência, for imediatamente encaminhado ao juizado ou aceitar o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Então, entende o seguinte, né? Eu costumo brincar que as opções que a lei deu aqui, que o legislador nos dá, Marcelo, são opções mais ou menos como se eu perguntasse a vocês se vocês preferem ser ricos e com saúde ou pobres e doentes. Veja, Elzio, é uma opção mais ou menos nesse sentido. Porque o que está nos dizendo aqui o parágrafo único do artigo 69? Ele está dizendo o seguinte, Lucas: fez a lavratura do termo de circunstanciado de ocorrência. Se aquele autor do fato se comprometer de ir ao juizado quando for convocado, e Maria, se comprometer de ir ao juizado quando for convocado, na prática, significa que ele vai assinar ali no termo, dizendo assim, me comprometo a ir para o juizado. É isso, na prática é isso. Ou, se ele for imediatamente apresentado à autoridade judicial, eu não prendo em flagrante. O que há de importante nisso aqui, Marcelo, Lorena, Pamela? É que a prisão em flagrante, no âmbito dos juizados especiais, do ponto de vista legal, do ponto de vista teórico, essa prisão não é proibida. Veja, do ponto de vista prático, essa prisão dificilmente acontecerá. Porque ou eu vou apresentar diretamente, logo depois que eu lavrei o termo, eu entrego esse autor do fato ao juiz para que
já no juizado eu comece a fase judicial, ou ele no próprio termo, tem lá um campo, tem lá um espaço em que ele assina se comprometendo aí ao juizado. É como se eu dissesse o seguinte: meu amigo, você tem duas opções. Você assina aqui dizendo que vai para o juizado quando te chamarem, ou você fica preso. Veja, do ponto de vista prático, é quase impossível imaginarmos que o cara vai preferir ficar preso. Mas por que a gente precisa ter atenção em relação ao artigo 69, parágrafo único da Lei 9.099? Porque não está proibida a prisão em flagrante. Ela só é praticamente impossível do ponto de vista prático, porque a tendência do autor do fato é concordar com a existência ou concordar com a anuência de que ele vai realmente para o juizado. Tá? Pode perguntar, Guilherme. Oi, só para confirmar, esse TCO, de modo geral, é muito mais sucinto que um boletim de ocorrência, no caso, né? No aspecto da sintética descrição do fato, eles se assemelham. Apenas o boletim de ocorrência é uma mera comunicação que eu faço da autoridade policial de qualquer evento que tenha sido criminoso. Pode ser aplicado o boletim de ocorrência para qualquer crime, como você viu no semestre passado. O TCO é um pouco mais específico, porque ele vai, de alguma maneira, conter ali os dados do autor do fato. O boletim de ocorrência, simplesmente eu digo, olha, roubaram o meu carro na rua tal, eu não sei quem foi. Tá? Já no caso do TCO, a gente vai ter um corpo um pouquinho mais estruturado, mas eles são assemelhados do ponto de vista de serem sintéticos. Em que sentido, Guilherme? Que tanto no boletim de ocorrência quanto no TCO, eu não vou fazer desdobramentos de investigação, eu não vou ouvir testemunhas, eu não vou ouvir ali ninguém, além daquelas informações básicas que ele conta. Tá? Pode perguntar, Stephanie. Professor, no caso de violência doméstica, para poder ele se encaixar no rito sumaríssimo, só poderia ser se fosse a psicológica, não é? Devido à pena? Não, pode ser, por exemplo, o crime de ameaça. Lembra o crime de ameaça que é muito comum, que é a pena de 1 a 6 meses, lá do artigo 147, né? E a ameaça pode ser, inclusive, ameaça física, material. Então, mas a agressão física mesmo, ela pode se encaixar no sumaríssimo? Pode, a lesão corporal leve. A lesão corporal leve é um exemplo de agressão que você está colocando aí nessa dimensão física, material, e que é uma infração de menor potencial ofensivo. Seria um exemplo. A do caput do artigo 129. A lesão grave e a gravíssima, dos parágrafos 1º e 2º do 129, realmente você tem razão. Fugiriam da competência originária do juizado. Mas a lesão leve, ela, assim como a ameaça, são crimes que podem ser praticados dentro do componente aí da violência doméstica e podem vir para o juizado especial na sua competência. É porque eu fiquei até me questionando no caso do DJ Ives, né? Porque ele foi preso, aí eu fiquei até pensando, porque eu pensei que ele seria solto, né? Devido ele ser réu primário e tal, mas aí acabou que a prisão dele foi convertida em cautelar depois da audiência dele. Mas ali você já tinha uma lesão corporal grave. Grave, né? Já é uma lesão corporal grave pelos laudos periciais iniciais, em que já houve ali, eu não posso considerar aquilo uma lesão leve pelos efeitos concretos e materiais que foram causados na vítima. Aí por isso que sai dessa estrutura do juizado e já vai para a justiça comum dentro do procedimento ordinário que a gente viu na aula passada. Tá? A lesão corporal leve é aquela que não estiver em um daqueles parágrafos lá do 129. Né? É um mero empurrão, um arranhão, um hematoma localizado, mas dentro do cenário ali apontava-se para uma lesão corporal pelo menos grave. Realmente não visualizo elementos de lesão corporal gravíssima, mas uma lesão corporal grave parece que é a prova pericial. Eu estou colocando aqui no condicional, Stephanie, porque eu não vi o laudo pericial, né? Seria leviano da minha parte afirmar algo que eu não vi, não conheço o processo, os termos específicos do processo, mas pelo que foi relatado, haveria ali já pelo menos o componente da lesão corporal grave. Uma última coisinha que eu queria falar em relação à fase policial é só um esclarecimento, porque
eu até pensei que vocês me perguntariam isso, confesso. Quando ele diz assim, ó, ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado. Então, eu pensei que vocês me perguntariam se isso existe, né? E veja só, Cássio, Dani, Carolina, isso existe. Rafael, quer dizer que é possível a polícia lavrar ali o TCO com os dados do autor do fato, os dados da vítima, a descrição do fato, e naquela mesma hora, naquele mesmo momento, fazer a apresentação desse agente à autoridade judicial? Sim, é possível. Nós temos no Ceará o chamado juizado do torcedor. Ele foi implementado originalmente na época da Copa do Mundo e acabou ficando aí como uma estrutura constante e perene do Tribunal de Justiça. Ou seja, quando há partidas de futebol, por exemplo, no Castelão, dentro do próprio Castelão existe uma estrutura tanto de polícia quanto do judiciário, que é deslocada ali para o Castelão naqueles eventos. Então, aquelas infrações de menor potencial ofensivas ocorridas naquele cenário, a polícia vai lavrar ali o TCO e, ato contínuo, nós vamos ter a apresentação daquele autor do fato ao juiz que está ali de plantão no chamado juizado do torcedor. Então, é um exemplo, Paulo, da gente ter concretamente essa aplicação no nosso estado aqui dessa regra prevista aqui no artigo 69. Tá? Superada a fase policial, nós chegamos à fase judicial. Veja que a fase judicial ela é uma fase bem menos complexa. Se nós a compararmos, por exemplo, Stephanie, com aquela estrutura da aula passada, né, em que eu vou citar, vou receber, vai apresentar a defesa, o juiz vai ver se absolve, é muito mais simples. Primeiro, a primeira coisa que eu farei é uma audiência preliminar ou de conciliação. O foco desta audiência é tentar chegar num acordo. O foco desta audiência é tentar resolver pelo acordo, é tentar resolver por uma solução negociada, ajustada. E, durante a audiência, eu vou tentar celebrar 2 tipos de acordos diferentes. O primeiro deles é chamado de composição cível. O primeiro dos acordos é chamado de composição cível, que é um acordo feito entre o autor do fato e a vítima. Vejam que a todo momento nós estamos aqui com mais de meia hora de aula, eu não falei ainda em réu. Eu não usei ainda a expressão réu, estou falando sempre em autor do fato. Autor do fato. Por quê? Porque nós já sabemos que eu só sou réu quando houver o recebimento da denúncia. No momento que o juiz recebe a denúncia ou a queixa, aí eu passo a condição de réu, eu passo a condição de acusado. Até esse momento, não há que se falar em réu ou em acusado. E vejam, olha só, Stephanie, onde é que está o recebimento? Está bem aqui. Ó. Eu só vou receber a denúncia, eu só vou receber a queixa, se eu não conseguir realizar uma solução negociada, consensual. Então, veja que o foco nesse primeiro momento é uma solução negociada, é uma solução consensual. É isso que se espera no primeiro momento no juizado especial. E que tipo de acordos? Primeiro, uma composição cível. É uma composição, é um acordo, é uma negociação, é um ajuste feito, Ana, entre o autor do fato e a vítima. E aí vocês vão me dizer, Rafael, qual é o objeto que pode conter essa negociação? Qual é o objeto que pode estar inserida nessa negociação? Qualquer objeto permitido e não vedado em direito. Ou seja, esta composição cível, celebrada entre o autor do fato e a vítima, pode ter como objeto, veja só, eu posso ter aqui, Cássio, como um objeto, um pedido de desculpas, uma publicação numa rede social de que ele está ali se retratando de algo que ele disse, uma indenização financeira, uma publicação em jornal pedindo desculpas, uma reparação de danos feita
a uma instituição filantrópica. Tudo isso eu já vi em juizado especial. Tudo isso eu já vi sendo realizado na composição civil. Então, na composição civil, a gente percebe de forma muito categórica, de forma muito clara, de forma muito específica, que nós temos ali essas possibilidades concretas e efetivas de acordo. É qualquer acordo que aquelas partes queiram celebrar. Se as partes celebram esse acordo, Edmo, o juiz homologa esse acordo e o assunto está encerrado. Então, se as partes chegam ali e digam, não, eu queria só que ele me pedisse desculpas, excelência, ou eu queria que ele me pagasse R$1.000, a outra parte aceita, o juiz homologa, o assunto aqui está encerrado. Não teremos processo, não teremos instrução, consequentemente, Guilherme, não vamos falar em condenação, nem nenhum efeito da condenação. Então, se as partes celebram essa composição civil e o juiz, Diana, homologa isso, acabou a história. Caso não haja composição civil, Rafael, por que não haveria a composição civil? Primeiro, porque uma das partes não quer. Segundo, porque imagine, por exemplo, Stephanie, crimes em que a vítima é a própria sociedade. Só para citar um exemplo, o crime de ato obsceno em público. O crime de ato obsceno em público é um crime caracterizado como uma infração de menor potencial ofensivo e que não tem, efetivamente, nesse cenário, nesse contexto, uma vítima determinada. A vítima é a sociedade. Então, eu não posso fazer a composição civil porque a vítima ela não é uma pessoa, para a gente usar uma linguagem bem direta. Nesse caso, ou seja, não foi possível fazer a composição, não conseguimos, Elzio, fazer a composição, ou porque as partes não chegaram a um bom termo, ou porque a vítima, Yuri, é a própria sociedade, nós vamos partir para o plano B, a segunda possibilidade de acordo, que é um outro acordo chamado transação penal. Na transação penal, nós vamos ter um acordo celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato. Eu já te respondo, Cássio, deixa eu só fechar essa ideia. É como se o Ministério Público dissesse o seguinte, meu amigo, eu não vou te acusar. Eu não vou te acusar. Desde que você aceite aqui fazer um acordo. A lei diz que o Ministério Público vai usar como parâmetro, como referencial para fazer esse acordo, aquelas penas ditas alternativas, aquelas penas de restrição de direitos, reparação de dano, limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade. Então, o Ministério Público chega para o autor do fato e diz, cara, eu não vou te acusar, eu não vou apresentar denúncia, nós não vamos ter aqui um processo. Desde que você aceite fazer tal coisa. O que é essa tal coisa? Uma daquelas ações vinculadas lá à existência de uma determinada pena alternativa, reparação de dano, prestação de serviço à comunidade, dentre outros. Se a vítima aceita, se o autor do fato aceitar, mesma coisa, o juiz homologa o acordo e está encerrado. E aí vocês poderiam me perguntar, Rafael, o que levaria a vítima, o que levaria o autor do fato a aceitar uma transação penal e a, aspas, e muitas aspas, cumprir uma pena? Ora, isso aqui é um acordo feito antes do início formal do processo. Consequentemente, eu não vou ter processo, não existirá processo. Se não existirá processo, eu não vou ter condenação. Se não tem condenação, qual é a consequência disso, Stephanie? Eu não vou perder minha primariedade. Então, Laricinha, para o autor do fato, acaba sendo uma vantagem. Por quê? Porque eu impeço o risco, eu acabo com o risco de ser condenado e ter todos aqueles efeitos da condenação. Induzir reincidência, perder primariedade, parará. Então, é um acordo que eu vou pensar, cara, é melhor aceitar isso aqui, pago esse valor a título de reparação de danos, ou presto ali um serviço à comunidade, estou com a ficha limpa, estou encerrando isso aqui, não tenho processo, não tenho condenação. Então, é um atrativo para que o autor diga, eu prefiro isso do que ter que encarar um processo. E aí o Cássio diz o seguinte, Rafael, quando você fala em dar por encerrado, seria o mesmo efeito do trânsito em julgado? Sim, porque na hora que o juiz homologar,
Porque, veja, Cássio, tanto a composição civil como a transação penal, eles pressupõem como requisito de validade final a homologação judicial, a ratificação judicial. O juiz tem que ratificar, tem que homologar isso para que esse acordo tenha algum tipo de valor. Em fazendo essa homologação, existindo essa homologação, encerrou a parada, acabou, não tem mais o que fazer. Tá? Então, nesse aspecto, ocorrerá, sim, o trânsito em julgado, e aí, caso a parte descumpra aquele acordo, eu vou resolver por uma execução de acordo, como qualquer outro. Agora, eu estou falando aqui na audiência preliminar, Cássio, em acordo. Acordo existe quando eles querem, quando as partes desejam. É uma solução negociada, ajustada, acordada. Pode ser que a parte diga, cara, eu não estou afim, eu não quero, não rola. Nesse caso, aí sim, eu vou partir para a citação e aí eu vou partir para uma fase de instrução mesmo. Por exemplo, há um tempo atrás, há um pouco mais de 9 anos, eu estou afastado da advocacia pelo cargo que eu ocupo no Tribunal de Justiça, mas eu tive um cliente, alguns anos atrás, que foi acusado de um crime no juizado especial, em 2 processos, e ele me disse, Rafael, não vou fazer nenhum acordo, eu sou inocente e eu quero ter a chance de provar que eu sou inocente. Não adianta que eu não aceito acordo nenhum, eu prefiro o processo. É uma escolha que ele vai ter que fazer, claro que orientado pelo advogado. Na época eu conversei com ele, os prós e contras, ele disse, não, eu estou entendendo perfeitamente, mas eu prefiro o processo para que eu prove a minha inocência. E de fato ele era inocente, e de fato ele foi absolvido nos 2 processos. Então aqui a gente tem que entender que é uma possibilidade, é um exemplo concreto de justiça penal negocial, mas repito, é apenas um exemplo. Tá? A gente vai ter aqui a possibilidade disso não ser feito. O que é que eu vou fazer? Eu vou citar o réu para que ele, num outro momento, aí é uma outra audiência, numa outra data, ocorra a chamada audiência de instrução e julgamento. Esta audiência, aí ela já é muito mais próxima da lógica do raciocínio que nós estamos acostumados a um processo judicial. É muito mais perto, é muito mais lógico disso. Por exemplo, como é que vai ser essa audiência? Então, primeira coisa que é importante é que a gente tenha isso muito em mente. João Marcos, Julinha, Larissa, a gente vai chegar na audiência de instrução, Marcelo, se não rolou aqui um acordo. Rolou um acordo, o juiz homologou, está encerrada a história. Não foi possível o acordo. Aí nós chegamos aqui na audiência de instrução. Como é que ela se organiza? Primeiro, eu vou apresentar a defesa. Essa defesa, Pâmela, pode ser escrita ou oral, tanto faz. Lembra do que eu falei no início da aula. O juizado especial é permeado por essa lógica da oralidade. Também, Cássio, ambos os acordos, tanto composição civil como transação penal, exigem a homologação judicial para que surta seus efeitos. Todos 2. Tá? Tenho aqui a audiência, o primeiro ato da audiência é a apresentação da defesa. Então, veja que eu já começo, Marcelo, com a concretização do contraditório. Já se começa a audiência com a apresentação da defesa. E o ato seguinte é a decisão do juiz de receber ou não a queixa-crime, receber ou não a denúncia-crime. Então, veja que quando o juiz vai decidir pelo recebimento, ele o faz tendo ali, naquele contexto, naquele cenário, uma primeira manifestação da parte. Explicando de outra forma, o juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ele, antes de decidir isso, ele já permite que aquele autor do fato apresente a sua defesa. Então, eu já tenho ali formado o contraditório para que aí sim, no ato seguinte, eu possa realizar o recebimento ou não dessa denúncia ou dessa queixa. Depois, uma vez recebida a denúncia, inicia-se, portanto, formalmente o processo. Aqui eu vou começar a falar em réu. Aí eu tenho a oitiva da vítima, se existir vítima. Imagina um crime como aquele que eu falei agora há pouco,
um crime de ato obsceno em público, em que a vítima é a sociedade, por óbvio não existirá a vítima. Mas se a vítima for determinada, ela vai ser ouvida. Depois eu ouço as testemunhas, faço o interrogatório, colho as alegações finais orais e sentença. Veja que a estrutura é de uma audiência una. Então, essa audiência ela começa com o oferecimento da defesa, o juiz decide se efetivamente receberá a denúncia ou a queixa. Em recebendo, aí o juiz vai fazer a produção da prova oral, ouvindo vítima, ouvindo testemunha e fazendo o interrogatório, e aí faculta às partes a possibilidade de fazer as alegações finais e sentencia. A regra é uma audiência una. Claro que, a exemplo do que nós falamos antes de ontem, quando tratamos dessa estrutura do procedimento ordinário, porque lá também a audiência é una, em algumas situações, se o juiz perceber que existe ali, Maria, uma complexidade natural do caso, Tainara, ele pode dividir isso em várias audiências, mas a princípio eu teria ali uma audiência una. Duas coisinhas importantes sobre essa etapa, sobre essa audiência de instrução. Primeira delas, Yales, eu não preciso indicar previamente quem são minhas testemunhas. Eu posso chegar com as testemunhas ali pronta na hora da audiência. Ou seja, como a gente está diante de um procedimento célere, informal, oral, eu posso trazer minhas testemunhas. Doutor, a minha testemunha é fulano e ciclano que estão aí fora esperando. E a lei não trata, a lei não diz, Yales, qual é o número máximo de testemunhas. A lei ela é omissa, Igor, em relação a esse número máximo. Mas aí a construção que a doutrina tem feito, Yuri, é se o procedimento que está, digamos, acima do procedimento sumaríssimo, que é o procedimento sumário, ele admite até 5 testemunhas, no procedimento sumaríssimo eu também só admitiria até 5 testemunhas. Então, a lei ela é omissa, a lei não trata, a lei não diz quantas testemunhas nós vamos ter. Mas ela vai, de alguma maneira, dentro de uma interpretação sistêmica ou sistemática, dizer se o rito que está imediatamente acima dele, com um pouco mais de complexidade, que é o rito sumário, que nós estudamos terça-feira, ele admite que a parte traga até 5 testemunhas, esse seria o referencial também para o juizado especial. Então, veja, a fase judicial é composta por 2 audiências, em sequência. Primeiro eu tento uma audiência para fazer o acordo. Se fiz um desses acordos, o juiz homologou, missão cumprida, acaba ali. Não foi possível fazer o acordo. Aí nós vamos para a audiência de instrução, aí sim, para produzir prova, para, de alguma maneira, julgar o processo. Até aqui tá ok? Tá tranquilo? A última coisinha que eu quero ver, pode falar, Guilherme. A transação penal é para realizar o acordo de não persecução penal, né, no caso? Não, o acordo de não persecução penal, previsto lá no artigo 28A do Código de Processo Penal, é um outro acordo, Guilherme, que tem outros referenciais. Por exemplo, se você observar lá o artigo 28, do 28A do Código de Processo Penal, que você estudou lá na fase de inquérito no semestre passado, ele vai dizer que lá o autor do fato tem que confessar. Lá a pena mínima ela pode ser até 4 anos. Veja, aqui eu estou falando de pena máxima até 2. Lá é a pena mínima até 4 anos, o que permite que eu use o acordo de não persecução criminal na justiça comum, não apenas no juizado. Eu tenho a obrigação de entregar todos os bens que eu adquiri como produto do crime. Eu tenho a obrigação de reparar a vítima. São outros requisitos e outras hipóteses de utilização, né? A transação penal ela é exclusiva do juizado e pressupõe que eu tenha, no caso concreto, uma infração de menor potencial ofensivo. E o ajuste da negociação é muito mais leve. Lá no acordo de não persecução penal, repito, do artigo 28A do Código de Processo, veja, ele já começa dizendo que o réu vai ter que confessar. Já começa tendo que confessar a conduta. Na transação penal, não. Eu aceito ali aquele acordo, mas eu não estou assumindo responsabilidade de nada, não estou confessando, não estou dizendo que fui eu. Eu apenas estou fazendo aquilo para me livrar do processo e da dor de cabeça que é ser
eventualmente processado. São referenciais completamente diferentes e requisitos completamente diferentes. Foi muito boa a sua pergunta, para a gente entender que a gente está falando de acordos, mas de acordos diferentes. Entendi. É porque quando você falou desse caso aí, que o cara não queria nem a pau, né, realizar a transação penal, aí na minha cabeça ficou essa questão da confissão, né, porque leva um pouco o lado da honra dele, né, mas eu entendi já. Entendeu? São acordos distintos. Fazem parte, e é por isso que a tua associação ela é muito correta, Guilherme, porque fazem parte de um universo chamado justiça penal negocial. Né? Tudo isso aqui faz parte desse universo. Assim como também faz parte o que a gente vai ver agora, que é a suspensão condicional do processo. Então, a composição civil, a transação penal, o acordo de não persecução criminal e a suspensão condicional do processo, que a gente estava indo agora no artigo 89, tudo isso está dentro do guarda-chuvas do ambiente da justiça penal negocial ou a transação penal no sentido lato. Mas são características diferentes que cada um deles vai ter. Tá? Mas obrigado pela tua pergunta, até para a gente poder separar e esclarecer isso. O artigo 89 da Lei 9.099, ele cria o Instituto da Suspensão Condicional do Processo, que nós também chamamos de sursi processual. Veja, já é outro acordo, Guilherme. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidos ou não por essa lei, portanto, eu posso usar a suspensão do processo no juizado especial e fora do juizado especial, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam ou autorizariam a suspensão condicional da pena. Então, o juizado especial, a lei do juizado especial, a Lei 9.099, ela define no artigo 89 mais um acordo. Ela está dizendo o seguinte: para crimes cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano, quer seja do juizado especial, que é aquele que a pena não pode superar 2 anos, quer seja fora disso, por exemplo, eu poderia usar a suspensão condicional do processo para o crime de furto, de 1 a 4 anos. O Ministério Público pode, ao oferecer a denúncia, propor a suspensão do processo. O processo fica parado por um tempo, aquele réu ele vai cumprir algumas condições. Que condições são essas? Não sair da comarca sem autorização do juiz, não mudar de endereço sem comunicar ao juiz, sempre que viajar, comunicar ao juiz. Se ele cumprir tudo direitinho, terminado aquele prazo, eu dou por encerrada a história. Acabou de novo a história. Então, veja, a composição civil, a transação penal, exclusivas do juizado, só acontecem no juizado. A suspensão condicional do processo e, como o Guilherme colocou agora há pouco, o acordo de não persecução criminal, todos eles são acordos que eu posso fazer, cada um com suas características, cada um com suas consequências e requisitos. A transação penal e a composição são exclusivas do juizado e impedem que o processo se estruture. A suspensão condicional do processo não é exclusiva do juizado, porque eu tenho ali a previsão de que pode ser aplicada em outros casos, desde que a pena pena mínima não seja superior a 1 ano, e o chamado acordo de não persecução criminal, aí sim, eu tenho requisitos específicos lá do artigo 28 do Código de Processo Penal. Dúvidas sobre esse monte de coisa que nós falamos? Só o Ministério Público pode oferecer, Cássio. E aí, se o promotor, de alguma maneira, não oferece a suspensão, tem-se entendido que o juiz deverá comunicar o caso ao procurador-geral, ou seja, o chefe daquele promotor, para que o procurador-geral ofereça a proposta. Tá certo? Então, e aí vai ser, se ele cumprir todas aquelas condições, né, estipuladas ali na proposta de acordo, ao terminar desse prazo, porque no acordo vai constar, você tem que cumprir essas condições por 2 anos, você tem que cumprir essa condição por 3 anos, por 4 anos. Na hora que terminar aquele prazo, se eu perceber que ele cumpriu tudo, o processo deixa de existir. Homologa-se ali e é uma hipótese de extinção de punibilidade. Acabou a punibilidade do Estado.
Aí, na verdade, Júlia, ainda não há, tem que haver processo, porque, veja, é uma suspensão condicional do processo. Então, eu ofereço a denúncia, o juiz recebe e suspende. Eu só posso suspender o que existe. Então, o processo, ele existe. Você é réu. Tanto é, Júlia, que se ele deixar de cumprir as condições, automaticamente o processo segue em frente e vai ser desenvolvido. Entendeu? Mas e essa é uma das diferenças para aqueles acordos do juizado, porque lá eles impedem que efetivamente haja sequer a formulação do processo. Tá bom? Queridos, eu queria desejar a vocês uma excelente semana que vem, descansem direitinho, né? A Larissa diz o seguinte: professor, bem rapidinho, lá na parte sobre a audiência de instrução, o senhor tinha dito que no procedimento sumário pode levar até 5 testemunhas. E no sumaríssimo também, Laricinha. Por quê? Porque a lei não fala o número de testemunhas. Então, dentro de uma interpretação sistêmica, a gente vai adotar o padrão, o parâmetro, o limite do rito imediatamente acima dele, que é o rito sumário. Então, é por isso que a gente vai adotar como linha de corte o mesmo padrão de 5 testemunhas. Tá? Queridos, eu queria eu conversar com vocês. Nós estamos finalizando hoje a nossa 5ª semana de aula. Já temos aí mais de um mês de aula. E eu queria, de forma muito direta, agradecer a vocês por toda a dedicação que vocês têm tido com a disciplina, a participação em aula, a presença. Nós temos uma turma de quase 70 alunos, e normalmente eu tenho aqui 55, 57, 60, 63 alunos assistindo a aula até o fim, com participação, com perguntas inteligentes, oportunas. Então eu queria deixar minha gratidão aqui. Eu sei que é um processo complexo, a gente, nesse modelo de aulas remotas, exige aí muito da gente, mas eu não podia encerrar esse ciclo aí, dessa primeira etapa do curso que a gente está encerrando hoje, já que semana que vem a gente está com esse feriado, mas agradecendo a vocês. Muito obrigado pela participação, pela dedicação, pela presença. Insisto, eu sei que é complicado, vocês já estão voltando aí às atividades, um ou outro já está no estágio, já está no trabalho, mas estão sempre presentes aqui, então eu queria deixar aqui minha gratidão, tá bom? Aproveitem, obrigado, estou lendo aqui todos os comentários, tragam sempre sugestões, críticas e etc, tá bom? É sempre muito importante isso para a gente. Eu quero sempre melhorar aqui nossas aulas. Fiquem bem, eu não vou fazer chamada hoje, aproveitem semana que vem, que nós temos esse descanso, um excelente descanso para vocês. Dia 14 a gente se reencontra aqui para estudar o procedimento do júri, tá bom? Um grande beijo a todos, fiquem bem e até o dia 14. Muita tranquilidade.